Entrei na copa do escritório para pegar meu café de sempre, mas o que vi me deixou em choque. Colin Barrett, meu sócio e cofundador da Axis e da North Analytics, estava inclinado sobre a minha caneca favorita, aquela azul que eu usava todos os dias. Em sua mão havia um pequeno frasco de vidro, e eu assisti horrorizada, enquanto ele pingava cuidadosamente algumas gotas de um líquido transparente no meu café. Meu coração acelerou enquanto eu me encostava no batente da porta, tentando não ser notada. Colin mexeu o café com calma e depois guardou o frasco no bolso do paletó. Ele não fazia ideia de que eu estava ali, observando tudo. Faltavam cerca de 20 minutos para a apresentação mais importante da nossa história. Um contrato de $2.400.000 com a Oralis Tech, algo que poderia transformar completamente o futuro da empresa. Esperei até Colin sair da cozinha, assobiando de forma despreocupada como se nada tivesse acontecido. Minhas mãos tremiam enquanto eu trocava rapidamente nossas canecas, e por instinto, puxei o celular e comecei a gravar, registrando tudo caso precisasse de provas depois. A caneca branca e simples dele agora estava no lugar da minha. Fosse o que fosse que ele tinha colocado ali, seria ele quem iria beber. A ironia daquilo era óbvia demais para ignorar. Colin sempre se orgulhava de ser o cérebro estratégico da parceria, mas acabara de cometer o maior erro da própria carreira. Assim que ouvi ele chamar: "Leah, a sala do Zoom está pronta." Peguei minha caneca e esbocei um sorriso contido. Eu sabia que aquela reunião ia sair totalmente do controle. Cerca de 40 minutos após o início da apresentação, ficou evidente que algo estava errado com Colin. Ele começou bem, apresentando a empresa aos executivos da Oralis Tech, com a confiança de sempre. Mas agora, pequenas gotas de suor surgiam na testa dele, mesmo com o ar-condicionado no máximo. Então, nossa plataforma de análise pode... Ele parou no meio da frase, olhando para a tela sem reação. O CEO da Oralis, Daniel Krell, levantou levemente uma sobrancelha. 3 investidores importantes aguardavam em silêncio, mas eu conseguia perceber o interesse deles diminuindo. Colin limpou a testa e tentou continuar. Os dados mostram que... As palavras saíram embaralhadas, como se ele não conseguisse articular direito. A habilidade dele em apresentações, normalmente impecável, simplesmente tinha desaparecido. Eu vinha acompanhando tudo com uma satisfação crescente, mas percebi que precisava agir. Nossa reputação estava em jogo, e aquele contrato significava tudo para nós dois, mesmo depois do que ele tinha tentado fazer comigo. "O que o Colin está explicando?" interrompi com naturalidade. "É como nossa análise preditiva pode aumentar a eficiência operacional de vocês em 35%. Avancei para o próximo slide e assumi o controle da apresentação, enquanto Colin se apoiava na mesa de conferência, cada vez mais confuso. Os executivos da Oralis voltaram imediatamente a atenção para mim, e o alívio no rosto deles era visível. A reunião ainda estava longe do fim. Durante uma pausa rápida, enquanto Colin tentava se recompor, peguei meu celular e fiz uma busca rápida para confirmar o que eu já suspeitava. Eu não consegui identificar exatamente o que Colin tinha usado, mas os sintomas que eu estava vendo, desorientação, fala arrastada e dificuldade de concentração, indicavam algum tipo de substância que afetava o sistema nervoso central. Fosse o que fosse, estava fazendo efeito rápido. Confusão leve, lapsos de memória e cansaço intenso. Aquilo me deu um nó no estômago quando entendi a situação. Colin não tinha apenas tentado me prejudicar profissionalmente. Ele tinha tentado me drogar para que eu parecesse completamente incapaz diante dos clientes mais importantes que já tivemos. Aquilo não era disputa de escritório, era sabotagem. O rosto dele estava pálido, e ele piscava sem parar, como se não conseguisse focar. "Desculpem por isso", disse ele, tentando se recompor diante da equipe da Oralis. "Onde nós paramos?" Nesse momento, meu celular vibrou com uma mensagem que fez meu coração disparar. Era de Marcus Chen, chefe de estratégia da Oralis. "Podemos conversar em particular depois da apresentação? Estou muito interessado na sua visão." Olhei para Colin,
que se esforçava para lembrar o ponto da apresentação. Ele não fazia ideia de que o plano dele tinha falhado completamente, nem de que os clientes agora estavam muito mais interessados em mim. Enquanto ele se desculpava novamente e dizia que precisava de um pouco de ar, resolvi investigar melhor. Algo me dizia que aquilo não tinha sido impulsivo. Caminhei até a impressora e notei um documento esquecido na bandeja de saída. Ao bater o olho, reconheci imediatamente o layout da nossa apresentação, mas algo estava diferente. Era uma versão alternativa da apresentação para a Oralis, com uma diferença fundamental. Apenas o nome dele aparecia na proposta. O meu nome, minhas contribuições e minhas estratégias tinham sido completamente removidos. Na capa, em vez de Axis e North Analytics, estava Barrett Consulting Solutions. Minhas mãos tremiam enquanto eu folheava as páginas. Cada ideia que eu desenvolvi, cada noite sem dormir aperfeiçoando tudo, tinha sido transformada em um projeto solo dele. Não era só sobre me drogar naquela reunião. Colin estava planejando me excluir totalmente e assumir nosso maior cliente sozinho. Quando ele voltou, visivelmente pior, se jogou na cadeira e murmurou. Isso não era para acontecer hoje. Claramente desorientado. Aquelas palavras confirmaram tudo. A parceria que eu construí durante 2 anos estava prestes a ser roubada na minha frente. Mas ele não percebia que, naquele momento, o destino dele já estava selado. Respirei fundo e voltei para a apresentação, decidida a mostrar à Oralis exatamente o que eles perderiam se seguissem apenas com Colin. Comecei a apresentar o plano estratégico que eu havia criado, aquele que ele sempre dizia ser ambicioso demais. Nossa estratégia de implementação em 3 fases, expliquei, avançando entre gráficos e projeções, se integra à estrutura atual de vocês, enquanto oferece dados em tempo real que os concorrentes simplesmente não possuem. Os sócios começaram a se inclinar para a frente, fazendo perguntas detalhadas sobre segurança, escalabilidade e retorno a longo prazo, todas direcionadas a mim. O interesse deles crescia à medida que eu explicava cada ponto técnico e os resultados esperados. Colin, ainda afetado, tentou participar. Sim, e nós também podemos... Ele tentou avançar o slide, mas errou completamente o comando e acabou fechando toda a apresentação. A tela ficou preta, e o silêncio tomou conta da sala. Não tem problema, falei com calma, abrindo minha versão de backup no meu próprio notebook. Eu sempre deixo uma segunda cópia pronta. Daniel Krell sorriu, demonstrando respeito. Ótima preparação, Lea. Pode continuar. Enquanto eu retomava a apresentação sem falhas, meu celular vibrou novamente com uma mensagem no Slack, enviada por Serena, uma das analistas. Era urgente. Veja seu e-mail agora. Dei uma olhada discreta e senti a raiva subir. Era um e-mail de Colin para alguém chamado Daniel, com o assunto Plano de Transição da Oralis, confidencial. No conteúdo, ele detalhava o plano de dividir o contrato e transformá-lo em uma nova empresa chamada Barrett Solutions. Ele mencionava mudanças na equipe e a saída gradual de alguns sócios por supostos problemas de desempenho. O e-mail tinha sido enviado 3 dias antes, e foi aí que o erro dele apareceu. Ele colocou a pessoa errada em cópia. Em vez de enviar para Serena Williams, enviou para Serena Martinez, que trabalhava diretamente comigo. Olhei para Colin, que massageava as têmporas, tentando acompanhar a apresentação. Ele não fazia ideia de que todo o plano tinha sido exposto por um erro próprio. A ironia era impossível de ignorar. O homem que tentou me derrubar tinha acabado de cometer o maior erro da carreira. Enquanto eu continuava apresentando para a equipe da Oralis, já estava pensando no próximo passo. Na semana anterior, enquanto eu finalizava a proposta para a Oralis, Colin disse que tiraria 1 dia de folga. Naquele momento não dei muita atenção. Agora compreendi exatamente onde ele tinha estado. Ele havia almoçado em particular com Daniel Krell, o CEO da Oralis, sem me avisar. Durante esse encontro, Colin semeou dúvidas sobre a minha capacidade. Ele afirmou a Daniel que eu pediria demissão em breve, por conta de problemas de desempenho, e que ele assumiria o comando total de todos os projetos da Oralis.
Tudo fez sentido de repente. Aquela apresentação inteira tinha sido montada como um teste. Daniel não estava apenas avaliando as capacidades da nossa empresa. Ele estava, na verdade, colocando à prova a minha liderança com base nas mentiras do Colin. Foi por isso que, no meio da minha explicação técnica, Daniel fez uma pergunta inesperada sobre integração de sistemas, algo que não fazia parte do escopo original do projeto. Leah, disse ele, recostando-se na cadeira. Como você lidaria com a sincronização de dados em tempo real em diversos ambientes de nuvem? Era claramente uma pergunta de teste, pensada para avaliar se eu conseguiria raciocinar sob pressão ou se eu iria travar, como Colin havia previsto. Sorri com segurança. Ótima pergunta, Daniel. Vou te explicar nossa abordagem híbrida. Ao começar a explicação técnica detalhada, percebi a expressão de Daniel mudar, passando do ceticismo para uma surpresa genuína, quase admirada. Aprofundei o tema da integração de sistemas, explicando nosso método proprietário para sincronização de dados em tempo real. Utilizamos uma combinação de arquitetura orientada a eventos e cache distribuído, continuei, o que nos permite manter a consistência das informações em múltiplos ambientes de nuvem, reduzindo a latência em até 60%. Daniel concordou com um leve aceno, fazendo anotações em seu tablet. Isso é bem mais sofisticado do que o que discutimos na semana passada, comentou, lançando um olhar significativo para Colin. Colin entrou em evidente desespero, percebendo que suas mentiras sobre a minha suposta incompetência estavam sendo desmascaradas. Leah, o que você está fazendo? Sussurrou ele com urgência, mais alto o bastante para que a equipe da Oralis escutasse. Estou respondendo às perguntas deles de forma profissional. Respondi com calma sem tirar os olhos de Daniel. Não é exatamente para isso que estamos aqui? Os outros sócios começaram a fazer perguntas adicionais sobre prazos de implementação, protocolos de segurança e estimativas de custo. A cada resposta que eu dava, ficava ainda mais evidente que eu era a especialista técnica de que eles precisavam, não o Colin. Esse nível de domínio é exatamente o que o nosso CTO vem solicitando, afirmou Maria Santos, uma das sócias da empresa. Estamos enfrentando problemas com silos de dados há meses. Colin tentou intervir. Com certeza conseguimos cuidar dessa integração. Mas suas palavras saíram lentas e confusas. O contraste entre minhas respostas técnicas precisas e a dificuldade dele em se expressar não poderia ser mais claro. Daniel olhou diretamente para mim. Leah, acho que precisamos conversar com mais profundidade sobre esse projeto. Assim que nossa reunião com a Aralis terminou, pedi licença e liguei imediatamente para Madison Leary, minha advogada empresarial. Minhas mãos ainda tremiam por causa da adrenalina enquanto eu explicava tudo. O café adulterado, as reuniões escondidas, a apresentação roubada. Colin tentou me sabotar usando algum tipo de substância, eu disse a Madison, andando de um lado para o outro na sala de conferências vazia. E tenho provas de que ele está planejando tomar o nosso maior cliente. A resposta dela foi rápida e direta. Me envie tudo o que você tiver. Fotos, e-mails, qualquer evidência que tenha reunido. Mas antes, deixe-me verificar o contrato de sociedade. Ouvi o som do teclado do outro lado da ligação. Após alguns minutos, ela encontrou o que procurava. Leah, de acordo com os documentos que vocês assinaram, você possui 51% de toda a propriedade intelectual desenvolvida na Axis and North. Isso inclui relações com clientes, métodos proprietários e estruturas estratégicas. Meu coração acelerou. O que isso quer dizer? Quer dizer que Colin não pode simplesmente sair levando clientes ou o trabalho que foi construído, explicou Madison. O acordo de sociedade é sólido. Você tem o controle majoritário de tudo o que foi desenvolvido em conjunto. Houve uma breve pausa antes da pergunta que eu já esperava. Você quer formalizar isso? Porque com as provas que possui, podemos iniciar um processo legal para suspender Colin e, dependendo das evidências, forçar sua saída da sociedade por quebra de dever fiduciário. Através das paredes de vidro da sala de conferências, observei Colin, que estava curvado sobre a mesa, ainda sentindo os efeitos da própria tentativa de sabotagem. Sim, respondi com firmeza. Vamos fazer isso.
Enquanto Colin estava claramente debilitado e quase sem conseguir se manter alerta, decidi reunir mais provas. Passei pelo escritório dele, cuja porta estava entreaberta. Do corredor, consegui ver documentos espalhados sobre a mesa. Sem entrar, usei meu celular para fotografar discretamente tudo o que era visível dali. Se ele acordasse e me visse ali, seria difícil explicar a situação. Mas eu precisava entender até onde ia aquela traição. Sobre a mesa, parcialmente coberta por alguns relatórios financeiros, identifiquei uma pasta parda com o rótulo Reformulação da Vanguard. Dentro dela, havia documentos que me deram um nó no estômago. Colin havia elaborado um plano completo para me tirar da empresa, com métricas de desempenho manipuladas que me retratavam como incompetente e pouco confiável. Havia formulários falsificados de feedback de clientes afirmando que eu havia perdido prazos que, na verdade, eu tinha cumprido, além de projeções financeiras distorcidas, indicando que minhas estratégias tinham causado prejuízos, quando o oposto era verdadeiro. Havia até e-mails fabricados de membros da equipe expressando dúvidas sobre a minha liderança. O nível de planejamento era assustador. Aquilo não tinha sido uma decisão impulsiva de adulterar meu café. Era uma estratégia construída ao longo de meses para destruir minha reputação e tomar tudo pelo que eu havia lutado. Fotografei rapidamente cada página com o celular, garantindo que as datas e as anotações feitas por Colin estivessem registradas. Em seguida, enviei tudo imediatamente para Madison com o assunto. Evidências adicionais urgente. Enquanto recolocava a pasta cuidadosamente no lugar, Colin se mexeu na mesa. Saí dali rapidamente e voltei para minha área de trabalho, com o coração acelerado. As provas eram muito fortes, e Colin nem imaginava que a própria documentação dele tinha acabado de definir seu destino. Cerca de 40 minutos após o início da nossa apresentação na Aralis, recebi um e-mail que mudou completamente o rumo das coisas. Era de Maya Calhoun, a terceira sócia da empresa, que havia acompanhado a reunião de forma discreta. Leah, podemos conversar em particular? Tenho algumas preocupações sobre o seu sócio. Combinamos de nos encontrar em uma cafeteria no centro da cidade, longe do escritório. Maya chegou antes, e sua expressão era séria quando me sentei à frente dela. Preciso ser totalmente sincera com você, disse Maya mexendo seu café. Colin entrou em contato comigo no mês passado sobre uma possível mudança no cargo de CEO da sua empresa. Ele sugeriu que, após o financiamento do projeto Aralis, você deixaria a posição e ele assumiria o controle total. Fiquei em choque. Ele disse que eu sairia do cargo? Ele afirmou que você estava enfrentando problemas de desempenho e que essa transição seria melhor para todos. Mas depois do que vimos hoje, ficou claro que ele não estava dizendo a verdade. Maya se inclinou levemente para a frente. Leah, você é claramente a especialista técnica e a mente estratégica por trás dessa empresa. Colin mal conseguiu se manter focado durante uma reunião decisiva com um cliente. Contei a ela sobre o episódio do café e os documentos falsificados que havia descoberto. O rosto dela se fechou de indignação. Isso é totalmente inaceitável, disse com firmeza. A Maya Ventures adota tolerância zero para esse tipo de conduta. Se você decidir tomar medidas contra Colin, nós vamos apoiar você tanto financeiramente quanto juridicamente. O alívio que senti naquele momento foi enorme. Eu não apenas tinha provas da traição de Colin, como também agora contava com aliados influentes dispostos a me ajudar. Na manhã seguinte, coloquei em prática a primeira etapa do meu plano. Seguindo a orientação da minha advogada, iniciei uma restrição temporária ao acesso do Colin aos sistemas críticos, enquanto uma análise formal e a aprovação do conselho eram providenciadas. Como eu detinha a maioria da propriedade intelectual, essa medida estava dentro das possibilidades legais naquele momento. Quando Colin chegou ao escritório e tentou acessar os sistemas, percebeu imediatamente que algo estava errado. Ele entrou no meu escritório furioso, com o rosto vermelho de raiva. "O que você fez com o meu acesso?" exigiu, parado diante da minha mesa. Olhei para ele com tranquilidade. Seu acesso foi suspenso temporariamente enquanto aguardamos uma análise das suas atividades recentes. "Você não pode fazer isso",
Eu sou cofundador desta empresa. Abri a gaveta da minha mesa e retirei uma carta que Madison havia preparado. Na verdade, posso sim. Esta carta detalha a sua situação atual e os motivos da restrição do seu acesso. Colin pegou o documento e o leu rapidamente. Seu rosto perdeu a cor ao perceber que ali estavam descritas evidências das suas tentativas de sabotagem e da quebra de dever fiduciário. Isso é absurdo, murmurou. Você não consegue provar nada disso. Vou entrar com um processo contra você e exigir que retire tudo isso. Dei um pequeno sorriso. Sugiro que você converse com o seu advogado sobre isso. O meu acredita que tenho um caso muito consistente. Colin amassou a carta e a lançou sobre a minha mesa. Você não faz ideia do que está começando, Leah. Mas eu sabia exatamente no que estava me metendo e estava pronta para enfrentar o que viesse depois. Naquela mesma tarde, chamei para uma conversa reservada a nossos 3 analistas juniores, Serena Martinez, Jake Thompson e Amy Chen. Eu sempre tive a impressão de que eles sabiam mais sobre o comportamento do Colin do que demonstravam, e eu estava certa. Preciso que vocês me contem a verdade sobre o que vem acontecendo aqui. Falei enquanto nos reuníamos em uma sala de conferências menor. Sem consequências, sem julgamentos. Só preciso de sinceridade. Serena foi a primeira a falar. O Colin vem assumindo o crédito pelo seu trabalho há meses, Leah. Lembra daquela estratégia de retenção de clientes que salvou a conta da Morrison? Ele disse para todo mundo que a ideia era dele. Jake concordou com a cabeça. E o modelo preditivo para o setor de saúde? Ele apresentou ao conselho como se tivesse desenvolvido sozinho. Amy foi a mais hesitante, mas acabou se abrindo. Na semana passada, ele te chamou de peça descartável durante uma reunião de equipe da qual você saiu. Ele disse que a empresa estaria melhor sem você pensando demais e sendo perfeccionista. Senti um aperto no peito, mas não fiquei surpresa. Vocês aceitariam colocar tudo isso por escrito? As 3 concordaram imediatamente. Temos tudo anotado, disse Serena. Sabíamos que algo assim poderia acontecer em algum momento. Eles passaram a hora seguinte registrando incidentes específicos, datas e testemunhas. Ao final da reunião, eu tinha depoimentos formais de 3 funcionários descrevendo meses de apropriação de crédito, manipulação e comentários inadequados sobre a minha capacidade profissional. Obrigada pela honestidade de vocês, eu disse. A partir de agora, esta empresa vai ser diferente. O alívio no rosto deles dizia muito sobre o ambiente tóxico que Colin vinha criando. Naquela noite, meu telefone tocou. Era Daniel Krell, da Oralis Tech. Leah, preciso te perguntar algo diretamente, disse ele com um tom sério. Colin me ligou hoje à tarde dizendo que você está sendo difícil e tentando prejudicar a parceria. Mas depois da apresentação de hoje, tenho dúvidas sobre a versão dele. Respirei fundo. Daniel, acho que você merece saber o que realmente aconteceu durante a nossa reunião. Enviei tudo para ele. O vídeo que gravei discretamente do Colin adulterando meu café, os documentos falsificados, os e-mails sobre a tentativa de roubar o contrato da Oralis e as declarações escritas dos meus funcionários. Houve um silêncio prolongado depois que terminei de explicar. Por fim, Daniel falou. Leah, isso é uma das situações mais graves que já vi em uma relação comercial. Tentar dopar um sócio não é apenas antiético, é crime. Eu entendo se você quiser repensar a parceria com a nossa empresa, respondi em voz baixa. Na verdade, eu quero reavaliar a participação do Colin, disse Daniel com firmeza. Vamos avaliar essa situação internamente, mas com base no que você nos mostrou, estamos reconsiderando seriamente o envolvimento do Colin. O peso que saiu dos meus ombros naquele momento foi enorme. Eu não só tinha exposto a traição de Colin, como também tinha preservado o relacionamento mais importante da história da nossa empresa. Obrigado por confiar em mim e ser transparente, disse Daniel antes de encerrar a ligação. Entraremos em contato em breve para dar continuidade. No dia seguinte, convoquei uma reunião emergencial do conselho da Axis
e da North Analytics. Nosso conselho era formado por 5 membros: eu, Colin e 3 consultores externos que haviam investido na empresa. Preparei uma apresentação completa documentando 11 violações distintas de conduta ética cometidas por Colin. As provas eram muito fortes: a tentativa de me dopar, as avaliações de desempenho manipuladas, a propriedade intelectual desviada, as reuniões ocultas com clientes e o padrão consistente de apropriação de crédito. Isso é uma perseguição, protestou Colin quando terminei. Leah está tentando me tirar da empresa porque tem inveja dos meus contatos com clientes. A conselheira Patricia Williams, uma executiva experiente, analisou o material com atenção. Colin, essa documentação mostra um padrão claro de comportamento enganoso. As evidências em vídeo, por si só, já são bastante preocupantes. Como sabemos que esse vídeo é verdadeiro? Questionou Colin. Nós encaminhamos para a análise de um especialista em perícia digital, respondi, deslizando o relatório pela mesa. Foi validado como autêntico e sem alterações. Os outros membros do conselho, Robert Chung e Michael Torres, trocaram olhares apreensivos. Robert falou primeiro. Colin, essas acusações são graves. Você tem alguma prova para contestá-las? O rosto dele estava vermelho de raiva, mas ele não tinha nada além de negações. Depois de 2 horas de discussão, o conselho votou de forma unânime pela suspensão de Colin até a conclusão de uma investigação completa. Seu acesso a todos os recursos da empresa está suspenso imediatamente, anunciou Patrícia. Você tem 48 horas para responder formalmente a essas acusações. Colin se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Isso não acabou, Leah. Mas todos ali sabiam que tinha acabado. 2 dias depois, Colin pediu uma reunião privada comigo. Ele parecia abatido ao se sentar à minha frente, muito diferente da postura arrogante de antes. Quero propor um acordo, disse em voz baixa. Eu saio da empresa voluntariamente se você me oferecer uma compensação razoável, sem advogados, sem exposição pública. Observei seu rosto por alguns segundos. Você tentou me dopar, Colin. Falsificou documentos para destruir minha reputação. Tentou tomar nosso maior cliente e agora quer que eu te pague para sair discretamente? Não precisa ser muito, disse ele, visivelmente desesperado. Só o suficiente para me ajudar a recomeçar. Recostei-me na cadeira. Você tentou destruir minha carreira e tomar tudo pelo que trabalhei. Não vai escapar das consequências comprando uma saída fácil. A expressão de Colin ficou rígida. Você está cometendo um erro, Leah. Eu tenho contatos nesse mercado. Posso dificultar bastante as coisas para você. Fique à vontade para tentar, respondi com calma. Mas vale mencionar que Madison já registrou uma denúncia formal junto ao Ministério Público sobre o seu comportamento. E Daniel Krell está avaliando levar o caso da substância às autoridades. O rosto de Colin perdeu a cor. Ele se levantou sem dizer mais nada e caminhou até a porta. No momento em que saía, Tara, sua assistente executiva, passou em silêncio carregando uma caixa com seus objetos pessoais. Ela me lançou um olhar que dizia tudo. Com a suspensão oficial de Colin, tomei a decisão de reformular completamente a marca da empresa. A Axis and North Analytics estava muito ligada à imagem dele, e eu queria um recomeço que refletisse os meus valores. Anunciei o lançamento da Monroe Insight Partners para a equipe e para os clientes. A reação foi extremamente positiva. Muitos admitiram que sempre me viram como a verdadeira força por trás do crescimento da empresa. Daniel Krell me ligou pessoalmente para me parabenizar pela mudança de marca. E a Oracle Tech assinou oficialmente o contrato de 2 milhões. Fechamos um acordo de 4 milhões diretamente com a Monroe Insight Partners. Estamos animados em ser o primeiro grande cliente dessa nova fase, disse Daniel durante a assinatura. Enquanto isso, Colin entrou com uma ação judicial, alegando que eu havia tomado a empresa dele. No entanto, com todas as provas reunidas, a ação foi indeferida após um processo acelerado de análise que levou algumas semanas. A decisão do juiz foi clara e favorável. As provas mostram de forma clara que o Sr. Barrett se envolveu em práticas fraudulentas, com a intenção de se apropriar de propriedade intelectual que, de fato,
pertencia à Sra. Monroe. Cerca de uma semana após a mudança de marca, um blog do setor publicou um artigo difamatório sobre a minha empresa, evidentemente financiado por Colin. O texto me retratava como uma sócia problemática que teria forçado a saída de uma cofundadora respeitada. Aquilo me atingiu, principalmente porque muitos dos nossos potenciais clientes acompanham aquela plataforma. Ainda assim, eu já estava preparada para essa possibilidade. Publiquei uma resposta completa, incluindo a gravação integral da nossa reunião com a Oralis, o vídeo do Colin colocando droga no meu café e depoimentos de funcionários. A verdade fala por si, escrevi. Incentivo qualquer pessoa interessada nos fatos a analisar as evidências documentadas. A reação foi imediata e muito forte. Em poucas horas, a história se espalhou pelo LinkedIn. Líderes do setor começaram a compartilhar minha resposta, comentando coisas como: "É disso que o mercado precisa, mais transparência nos negócios." O blog original foi obrigado a publicar uma retratação e um pedido de desculpas. A opinião pública virou completamente a meu favor, e a reputação de Colin no setor ficou praticamente destruída. Cerca de um mês depois, minha equipe financeira identificou algo que me deu um nó no estômago. Durante a auditoria das contas da nossa antiga empresa, encontraram indícios de que Colin vinha desviando, de forma sistemática, verbas de marketing para uma conta pessoal. "Parece que ele faz isso há quase 8 meses", explicou Sarah, nossa nova diretora financeira. "São valores pequenos de cada vez, mas no total chegam a quase $30.000. O padrão era claro e planejado. Colin utilizava notas fiscais falsas de fornecedores para transferir dinheiro da empresa para uma conta sob seu controle. Isso configura fraude criminal", disse Madison quando encaminhei as provas. "Precisamos levar isso às autoridades imediatamente." Senti um desconforto profundo ao lembrar de todas as vezes em que Colin reclamou do orçamento apertado, enquanto, na verdade, estava nos roubando. Registramos uma denúncia formal junto ao Ministério Público. A investigação começou poucos dias depois. "Isso fortalece ainda mais nossa posição", explicou Madison. "Fraude financeira é um crime sério." Enquanto a investigação criminal avançava, recebi uma ligação inesperada de Tara, ex-assistente de Colin. Ela parecia nervosa, mas decidida. "Leah, preciso esclarecer algumas coisas", disse ela. "Fui chamada para depor sobre as atividades do Colin." Nos encontramos em um restaurante tranquilo no centro da cidade. Tara parecia aliviada por finalmente poder falar abertamente. "Eu sabia das irregularidades financeiras", confessou. "Colin me fazia processar aquelas faturas falsas. Guardei cópias porque tinha medo de acabar sendo responsabilizada." Ela colocou sobre a mesa uma pasta grossa cheia de documentos. Pedidos de compra de serviços que nunca existiram. Relatórios de despesas de eventos aos quais ele nunca compareceu. "Eu tenho tudo." O Ministério Público ofereceu um acordo de colaboração em troca do depoimento de Tara, e ela demonstrou disposição total para colaborar. "Obrigada por ter vindo falar", eu disse. "Isso exige coragem." Madison ficou extremamente satisfeita quando liguei para ela. Com o depoimento da Tara, Colin vai ter muita dificuldade para escapar de consequências sérias. A pressão jurídica acabou se tornando insustentável para Colin. Por meio do advogado dele, fomos procurados para negociar um acordo que evitasse um processo longo e uma possível pena de prisão. Os termos eram exatamente o que eu buscava. Colin assinaria um acordo de rescisão completo, abrindo mão de qualquer reivindicação contra a Monroe Insight Partners e aceitando uma cláusula de não concorrência de 3 anos. Ele também concordou em devolver integralmente os valores desviados, explicou Madison, além de pagar uma compensação pelos danos causados ao negócio. O valor era significativo, suficiente para cobrir o dinheiro desviado, os honorários advocatícios e os prejuízos. Mais importante do que isso, me devolveu o controle total da empresa que eu havia construído. Quando Colin assinou os documentos, ele parecia abatido. O homem confiante e manipulador que tentou me drogar já não existia mais. "Espero que tenha valido a pena", eu disse em voz baixa enquanto ele se preparava para sair. Ele não respondeu.
Ao vê-lo deixar a sala de reuniões pela última vez, senti um alívio que vinha esperando há meses. A notícia da queda de Colin se espalhou rapidamente pelo setor, e a reação foi muito intensa. Antigos colegas começaram a entrar em contato para pedir desculpas por não terem se posicionado antes. Diversos profissionais talentosos demonstraram interesse em se juntar a Monroe Insight Partners, mas fui criteriosa. Eu queria apenas pessoas que tivessem demonstrado integridade e lealdade naquele período difícil. Serena, Jake e Amy foram os primeiros a receber promoções e aumentos. Eles estiveram ao meu lado quando teria sido mais fácil se calar. O avanço mais empolgante veio por meio da rede de contatos da Oralis Tech. Uma grande empresa da área da saúde nos procurou com uma proposta de consultoria de $1.700.000. Daniel Krell falou muito bem do seu trabalho, explicou o diretor de tecnologia da empresa. Ele disse que você é exatamente o tipo de parceira estratégica que precisamos. A Monroe Insight Partners estava crescendo mais rápido do que eu jamais imaginei. Estávamos construindo uma cultura baseada em respeito, transparência e conquistas compartilhadas. Tudo o que havia faltado sob a influência de Colin. 6 meses após o lançamento da empresa, fui convidada para fazer o discurso de abertura na National Tech Ethics Summit. De pé naquele palco, olhando para centenas de líderes do setor, senti um orgulho que nunca havia experimentado. Comecei contando que meu antigo sócio tentou me sabotar antes de uma apresentação decisiva para a minha carreira. A plateia imediatamente se interessou. Relatei toda a história. O café adulterado, a propriedade intelectual roubada, a fraude sistemática e o desfecho que trouxe justiça. Mas foquei nas lições, não no drama. Quando alguém tenta destruir sua reputação por meio de mentiras, eu disse, a resposta mais forte é a verdade comprovada. Guardem registros, reúnam provas e não deixem que o medo impeça vocês de fazer o que é certo. O impacto foi evidente. Ao terminar, o auditório inteiro se levantou em uma longa salva de aplausos que durou vários minutos. Aquela jovem que antes se sentia intimidada pelo ambiente corporativo havia se tornado uma voz ativa em defesa da ética nos negócios. 1 ano depois, recebi a notícia final sobre Colin, trazendo um encerramento satisfatório para toda aquela situação. 3 associações relevantes do setor iniciaram processos disciplinares que resultaram na suspensão da atuação dele, devido às violações éticas comprovadas no nosso caso. A ironia daquilo era óbvia demais para ignorar. Eu não precisei fazer nada para que essas consequências adicionais acontecessem. O próprio setor analisou as provas e tirou suas conclusões sobre a capacidade de Colin de continuar na profissão. Ele jamais conseguiria reconstruir sua carreira naquela área. Qualquer potencial cliente encontraria facilmente o histórico documentado de sua conduta com uma simples busca online. Naquele mesmo dia, encontrei uma última mensagem de Colin na pasta de spam. Você vai se arrepender disso, Leah. Observei aquelas palavras por um momento e depois apaguei a mensagem sem responder. Ele ainda não entendia que sua própria queda foi consequência direta das escolhas que fez. Eu apenas me recusei a ser vítima. E isso foi o que levou à justiça. Hoje pela manhã, estou sentada no meu escritório de canto, com vista para o centro da cidade, vendo o sol nascer e iluminar tudo com uma luz dourada. A Monroe Insight Partners cresceu para 23 funcionários e estamos no caminho para alcançar um faturamento de 8 dígitos neste ano. Sobre a minha mesa está uma caneca que minha equipe me deu no Natal passado. Ela é simples, branca, com 5 palavras escritas em destaque. Construído, não traído. Todas as manhãs, ao preparar meu café, eu me lembro de onde tudo começou, com a tentativa desesperada de Colin de me sabotar antes da reunião mais importante da minha carreira. Ele achou que poderia adulterar meu café e tomar o meu futuro. No fim, acabou revelando quem realmente era. O contrato com a Oralis, que deu início a tudo, trouxe mais 12 grandes clientes e consolidou nossa reputação como uma das empresas mais éticas do setor. Dou um gole no café e sorrio. Tem gosto de vitória, de justiça e da satisfação de ter construído algo verdadeiro com trabalho honesto. Desta vez, eu sei exatamente o que está na minha xícara. O resultado de tudo que eu lutei para construir.
e sei exatamente o meu valor. Tudo o que conquistei com talento, dedicação e coragem para defender o que é certo. A história mostra que o maior erro de Colin não foi tentar sabotar Leah, foi subestimar quem ela realmente era. Ele acreditava que controle vinha de manipulação, mas ignorou um princípio silencioso. Quem constrói valor real não precisa roubar espaço, porque naturalmente se torna indispensável. Leah não reagiu com impulsividade. Ela observou, coletou provas e escolheu o momento exato para agir. Isso revela algo profundo sobre poder. Ele não está no confronto imediato, mas na capacidade de suportar a pressão sem perder clareza. Muitas pessoas perdem oportunidades não por falta de talento, mas por reagirem cedo demais. Leah fez o oposto. Ela esperou, entendeu o jogo e virou completamente o tabuleiro. No fim, não foi apenas uma vitória profissional. Foi uma redefinição de identidade. E isso levanta uma questão incômoda. Quantas vezes você já teve razão, mas perdeu por não saber o momento certo de agir? A grande lição aqui não é sobre vingança. É sobre posicionamento. Leah não ganhou porque expôs Colin. Ela ganhou porque construiu uma base sólida antes disso. Provas, estratégia, controle emocional e domínio técnico. Isso mostra que, em ambientes competitivos, não basta ser bom, é preciso ser estruturalmente forte. Muitas pessoas confiam apenas em talento ou esforço, mas ignoram algo essencial: proteção. Leah documentava, observava padrões e mantinha controle sobre o que era dela. Isso fez toda a diferença quando foi testada. Outro ponto crucial é a paciência estratégica. Ela não tentou vencer rápido, ela venceu certo. E isso muda tudo. Porque quando você vence certo, não deixa espaço para retorno do adversário. No mundo real, nem sempre quem grita mais alto vence. Vence quem constrói uma posição impossível de ser derrubada. A pergunta que fica é: você está apenas trabalhando? Ou está construindo algo que ninguém pode tirar de você? Agora me diz. Você acha que liderança de verdade se prova no discurso? Ou no controle que você mantém quando tudo está desmoronando? E, se você fosse Leah, teria exposto tudo imediatamente? Ou jogado estrategicamente até o momento certo como ela fez? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar diferente, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui você não só assiste histórias, você aprende a enxergar o jogo por trás delas. A sala de conferências mergulhou em silêncio, interrompido apenas pelo zumbido constante do ar-condicionado. Coloquei minha carta de demissão sobre a mesa polida, com as mãos firmes, apesar do coração disparado. Estou saindo para abrir meu próprio negócio, falei em voz baixa. Meu chefe, Lewis, levantou os olhos do celular, com as sobrancelhas erguidas. Então começou uma risada contida, que rapidamente se transformou em uma gargalhada alta. Não foi só ele. Outros 3 gerentes entraram na onda. O som ecoou nas paredes de vidro como tiros. Lewis ofegou, enxugando os olhos. Você só pode estar brincando... abrir o próprio negócio? Ele se recostou na cadeira, ainda sorrindo. Que tipo de negócio você acha que conseguiria tocar? Senti meu rosto esquentar, mas mantive a voz estável. Decoração para casa, peças artesanais. Outra rodada de risos tomou conta da sala. Lewis balançou a cabeça, olhando para mim como se eu tivesse acabado de dizer que queria ir para o espaço. Meu Deus, Rita, você tem 51 anos. Isso não é filme motivacional. As palavras ficaram no ar, pesadas, quase sufocantes. Permaneci ali, observando os rostos divertidos, sentindo-me diminuir a cada segundo. Mas algo diferente começava a crescer dentro de mim. Algo que eles não conseguiam perceber. 19 anos. Esse foi o tempo que dediquei a essa empresa. 19 anos chegando cedo, saindo tarde, corrigindo erros que nem eram meus. Eu era a rede de segurança.
A pessoa que resolvia tudo. Aquela que chamavam quando algo dava errado. Lembro da minha primeira semana, aos 32 anos, cheia de energia e esperança. Eu trazia ideias novas, me oferecia para desafios, acreditava que iria crescer ali dentro. Em vez disso, virei praticamente um móvel invisível. Rita é confiável, diziam nas avaliações de desempenho. Nunca fui inovadora nem vista como liderança. Apenas confiável, como um objeto que sempre está ali. Vi pessoas mais jovens sendo promovidas na minha frente, recém-formadas, confiantes, cheias de energia. Elas ficavam 2 ou 3 anos e seguiam para algo maior. Eu permaneci, leal ao extremo, como alguém que nunca abandona o barco. No mês anterior, ouvi Lewis conversando com a nova vice-presidente. A Rita já virou parte do ambiente. Está aqui há tanto tempo. Faz o trabalho dela, só isso. Parte do ambiente. Depois de quase 2 décadas, era isso que eu me tornei. Algo que apenas existia ali, cumprindo função. Naquela noite, fiquei encarando meu reflexo no espelho do banheiro. Quando foi que eu fiquei tão pequena? O caderno estava sobre a mesa da cozinha, como algo esquecido pelo tempo. Capa azul já desbotada, espiral soltando. Encontrei enquanto organizava o quarto de hóspedes. Dentro, havia páginas cheias de esboços, tecidos colados, combinações de cores, ideias de luminárias feitas com madeira reaproveitada, mesas construídas a partir de portas antigas, vasos criados com malas vintage. Minha letra preenchia as margens com anotações animadas. Comecei aquele caderno 11 anos antes, em um fim de semana entediante. As ideias saíam de mim como uma enxurrada que eu não conseguia segurar. Eu imaginava um ateliê aconchegante, minhas mãos criando coisas bonitas, clientes felizes ao receberem meus produtos. Mas toda segunda-feira me puxava de volta para o cubículo cinza, reuniões intermináveis e uma rotina sufocante. Minha amiga Bárbara estava em casa quando reencontrei o caderno. Ela folheou as páginas com os olhos brilhando. Rita, isso aqui é incrível. Por que você parou? Dei de ombros, sem graça. A vida foi acontecendo. Isso é talento de verdade, ela insistiu. Você poderia vender isso. Será que eu conseguiria? Depois de tantos anos escolhendo sempre o caminho mais seguro? A reunião mensal parecia não ter fim. Lewis falava sem parar sobre números, enquanto eu rabiscava ideias no canto do bloco. A conta da Henderson está com problemas, disse ele. Alguém tem alguma ideia? Levantei a mão. E se reposicionarmos a marca com foco em sustentabilidade? O público deles valoriza isso. A expressão de Lewis mudou. Rita, precisamos de soluções práticas, não de discurso bonito. O ambiente ficou pesado. Mesmo assim, continuei. Não é só discurso. As novas gerações estão mudando o consumo. Sustentabilidade gera resultado. Vamos focar no que realmente importa, respondeu ele com desprezo. 2 horas depois, vi Lewis apresentar exatamente a minha ideia para o cliente. Palavra por palavra. Ele recebeu elogios, absorveu todo o reconhecimento. Depois, me chamou perto do elevador. Da próxima vez, deixe estratégia para quem entende do assunto. Assenti, em silêncio. Mas algo dentro de mim se quebrou. Anos engolindo tudo, aceitando ser invisível, sendo tratada como alguém sem valor. Naquela noite, abri o caderno novamente. Escrevi no topo da página: Plano de negócios da Fern & Foundry. Logo abaixo, escrevi outra frase. Daqui a 1 ano eu saio. 51 anos não era tarde. Era o momento certo. Durante 3 meses, vivi 2 vidas. Durante o dia, eu era a mesma funcionária discreta. À noite, eu voltava a aprender. Fiz cursos online, estudei marketing, branding, finanças. Assisti vídeos de marcenaria. Explorei referências. Mergulhei nesse novo mundo. O quarto de hóspedes virou oficina. Comprei ferramentas básicas, testei materiais. No começo, tudo dava errado. Cortes tortos, acabamento irregular.
Mas aos poucos, fui evoluindo. Voltei a falar com Maria, minha amiga da faculdade, hoje designer de interiores em Chicago. Ela analisava minhas peças e me incentivava. Você tem talento, disse ela. Existe mercado para isso. Registrei a Fern & Foundry. Minhas mãos tremiam ao enviar os documentos. Eu estava finalmente mudando minha história. O segredo era intenso, como se eu estivesse escondendo algo grande demais para ignorar. Você estagnou, disse Lewis durante minha avaliação, sem rodeios. Não há crescimento para você aqui. Você está confortável demais. Fiquei em silêncio. Mas temos algo interessante, continuou ele. Estamos trazendo uma nova funcionária. Jéssica, 26 anos, MBA. Ela será sua chefe. Ela ia ser minha chefe? Uma jovem, sem experiência, agora me lideraria. Queremos que você a treine, completou Lewis. Compartilhe seu conhecimento. Encare isso como uma mentoria. Mentoria. Treinar alguém para ocupar o lugar que nunca me permitiram alcançar. É só isso? Perguntei em voz baixa. Só isso. Ah, e Rita, espero que você acolha essa mudança. Novas perspectivas são exatamente o que este departamento precisa. Voltei para a minha mesa, com as palavras de Lewis ecoando na cabeça. Novas perspectivas vindas de um jovem de 26 anos que nunca tinha trabalhado um único dia nesse setor. 4 meses depois, eu estava sentada naquela mesma sala de reuniões, com a carta de demissão nas mãos. O ciclo se fechava. Estou saindo para abrir meu próprio negócio, repeti com calma, observando os rostos divertidos à minha frente. A risada de Lewis ecoou pela sala mais uma vez. Decoração de interiores? Sério? Na sua idade? Sim, respondi de forma simples. Rita, vamos lá. Seja realista. Você tem uma boa posição aqui. Salário fixo, benefícios, estabilidade. Por que abrir mão de tudo isso por um hobby típico de crise da meia-idade? Os outros gerentes concordaram com a cabeça. Seguro, previsível. Rita jamais assumiria um risco tão imprudente. Não estou passando por uma crise de meia-idade, eu disse, levantando-me. Estou começando a minha vida. Lewis soltou outra risadinha, aquele mesmo som debochado que assombrava meus pesadelos. Sabe de uma coisa? Você só pode estar brincando. Abrir o próprio negócio? Peguei minha carta de demissão e a coloquei bem diante dele. Então sorri. Um sorriso verdadeiro pela primeira vez em meses. Veremos, eu disse. As risadas me acompanharam para fora da sala de reuniões, pelo corredor e até o elevador. Mas já não machucavam. Pareciam apenas um eco distante que já não me afetava. Meu apartamento tipo estúdio parecia ainda menor com todos os equipamentos espalhados ali dentro. Bancada, serra, lixadeiras, pilhas de madeira reaproveitada. Gastei todas as minhas economias nessa estrutura. Cada centavo de 19 anos de planejamento cuidadoso. Encarei a tela do meu laptop. Saldo bancário. Cerca de $11.000 guardados. O suficiente para 9 meses de aluguel e despesas básicas. Depois disso, ou eu daria certo, ou ficaria sem ter onde morar. O peso do que eu tinha feito caiu sobre mim como uma avalanche. Eu havia deixado meu emprego, encerrado todos os vínculos e apostado tudo em um sonho que rabisquei em um caderno. Que tipo de mulher na meia-idade troca a segurança por tanta incerteza? Meu celular vibrou com uma mensagem de Bárbara. Como está sendo o primeiro dia de liberdade? Liberdade? Era assim que eu deveria me sentir. Em vez disso, era como estar à beira de um precipício, tentando descobrir se eu conseguiria voar ou simplesmente cairia. Abri o caderno azul, folheando páginas cheias de esboços e sonhos. Cada desenho carregava esperança, criatividade, a pessoa que eu sempre quis me tornar. Então peguei um pedaço de lixa e comecei a trabalhar na minha primeira peça oficial, uma pequena mesa feita com madeira de celeiro. Minhas mãos se moviam com cuidado, de forma precisa e constante. Esse era o meu salto de fé. Era hora de descobrir se eu conseguiria voar.
Foram 6 semanas de lixamento, polimento, aplicação de tinta e muitas preces. Minhas mãos ficaram marcadas de marrom de forma permanente. Minhas costas doíam o tempo todo, mas eu havia criado algo bonito. Um centro de mesa de madeira reaproveitada com detalhes em ferro forjado manualmente. Anunciei na Etsy, uma plataforma de vendas online, por $125. Fotografei de todos os ângulos. Escrevi uma descrição sincera sobre artesanato sustentável. Então esperei. Os dias passaram. Visualizações apareciam, mas nenhum comprador. Eu atualizava a página sem parar, conferindo as estatísticas, ajustando palavras-chave. A dúvida começou a surgir como uma névoa. Então, em uma terça-feira de manhã, às 7h23, a notificação tocou. Você tem um novo pedido. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia a mensagem da compradora. É exatamente o que eu estava procurando. Mal posso esperar para ver pessoalmente. Embalei o centro de mesa como se fosse algo precioso. Papel de seda, etiquetas personalizadas, um bilhete de agradecimento escrito à mão. Fui até os correios com uma mistura de emoção e nervosismo. 3 dias depois, outra notificação. Uma avaliação. Absolutamente deslumbrante. O trabalho artesanal é incrível. Essa peça fez minha sala de jantar parecer um verdadeiro lar. Já estou pensando na próxima compra. 5 estrelas. Mas a verdadeira virada aconteceu quando ela publicou uma foto no Instagram, marcando uma revista local de decoração. Encontrei esta joia da Fern & Foundry. Estou apaixonada. Meu celular começou a vibrar com notificações. Novos seguidores, curtidas e comentários de pessoas desconhecidas. Eu tinha feito minha primeira venda. O sonho começava a se tornar real. O e-mail chegou em uma quinta-feira pela manhã. Olá, eu administro um blog local sobre casa e estilo de vida, chamado Midwest Modern. Adoraríamos apresentar sua peça central na nossa série Joias Escondidas. Meu coração quase saiu pela boca. Em algumas semanas, a publicação foi ao ar com fotos profissionais da minha peça, em uma cozinha rústica deslumbrante. O artigo descrevia meu trabalho como um artesanato autêntico em meio à produção em massa. Os pedidos começaram a surgir, incluindo 2 centros de mesa, uma mesa de centro personalizada e 3 conjuntos de prateleiras flutuantes. Trabalhei 14 horas por dia, aprendendo a definir preços corretamente, cumprir prazos e me comunicar com clientes. Cada peça saía do meu ateliê como algo em que eu tinha colocado uma parte de mim, cuidadosamente embalada, etiquetada com carinho e enviada ao mundo com esperança. Minha conta bancária, que antes era assustadora, passou a ser apenas preocupante. Reinvesti cada centavo em ferramentas melhores, materiais de mais qualidade e embalagens mais caprichadas. Ao longo de mais de 1 ano, as coisas começaram a ganhar força de verdade. A publicação no blog gerou ainda mais visibilidade. Um jornal local me mencionou na seção de pequenas empresas em destaque. Meus seguidores no Instagram cresceram de 12 para 300. Certa noite, enquanto aplicava a última camada de verniz em uma mesa de jantar sob medida, outro e-mail apareceu. Oi, Rita. Tenho 3 boutiques na região de Chicago. Você teria interesse em vender suas peças no atacado? Larguei o pincel e li a mensagem 3 vezes. Aquilo estava realmente acontecendo. A mensagem da minha ex-colega Susan me deixou gelada. Rita, preciso te avisar. O Lewis anda dizendo para todo mundo que você abandonou a equipe no projeto Yeehaws, que saiu antes da apresentação importante e prejudicou todo o grupo. Olhei para o celular sem acreditar. O projeto Yeehaws. Eu tinha entregue tudo 2 semanas antes de sair. Eu deixei notas detalhadas sobre a transição do cargo e ainda me ofereci para treinar minha substituta à distância. Mas Lewis estava distorcendo a história, me pintando como alguém que abandonou o barco. Política corporativa clássica. Culpar quem não está presente para se defender. A mensagem seguinte de Susan foi ainda pior. Ele disse ao cliente que os atrasos aconteceram porque Rita saiu sem aviso prévio. Eles estão bem irritados. Minhas mãos tremeram de raiva. 19 anos de lealdade. E era assim que minha trajetória terminava.
rotulada como não confiável, egoísta, pouco profissional. Tive vontade de ligar para Louis, me explicar, colocar tudo em pratos limpos, mas percebi algo essencial. Aquilo já não importava. A opinião dele, os comentários, todo aquele ambiente tóxico do qual eu tinha saído. Nada daquilo realmente me afetava mais. Eu estava construindo algo novo, algo verdadeiro. Que continuassem espalhando suas mentiras naquela sala de reuniões cercada de vidro. Eu tinha trabalho a fazer. Peguei minha lixa e voltei a criar beleza. A assinatura do e-mail dizia: Lewis Matthews, vice-presidente sênior. O mesmo Lewis que havia rido dos meus sonhos agora entrava em contato com um desespero mal disfarçado. Rita, espero que esteja bem. Temos uma oportunidade de consultoria de curto prazo que pode te interessar. A conta da Henderson. Você se lembra do excelente trabalho que fez lá. Precisamos de alguém com conhecimento interno. Contrato de 3 meses. Ótima remuneração. Sentimos muita falta da sua experiência. Li 2 vezes, impressionada com a falta de vergonha. Há 6 meses, eu era praticamente um móvel invisível. Agora, eu era especialista. Eles sentiram falta. Minha primeira reação foi raiva. A audácia de pedir ajuda depois de me humilharem, depois de espalharem mentiras sobre mim. Mas então senti algo diferente. Pena. Eles estavam se virando sem mim, tentando preencher o vazio de conhecimento que eu havia deixado. Durante todos aqueles anos, me trataram como alguém substituível, e agora estavam entendendo o meu verdadeiro valor. Cliquei em responder e escrevi: Obrigada pelo contato. No momento, estou focada no crescimento do meu negócio e não tenho disponibilidade para consultorias. Tenho certeza de que vocês encontrarão uma solução. Desejo boa sorte. Cliquei em enviar e sorri. Cuidando do meu negócio. 6 meses antes, isso teria soado como um delírio. Hoje, isso me parecia uma verdade simples. Meu celular vibrou com a notificação de um novo pedido. Uma estante personalizada de $400. Hora de voltar ao trabalho. O sucesso trouxe novos desafios. Os pedidos estavam se acumulando mais rápido do que eu conseguia dar conta. Os clientes aguardavam 3 semanas por peças que deveriam levar apenas uma. Minhas mãos começaram a apresentar lesões por esforço repetitivo por causa dos movimentos constantes. Me vi diante de uma decisão difícil: recusar clientes ou correr o risco de decepcioná-los. As 2 opções pareciam um fracasso. Foi então que me lembrei de Lisa, uma mãe solteira do meu antigo bairro que tinha sido demitida do trabalho como contadora. Ela comentou certa vez que queria aprender marcenaria, buscando algo mais criativo depois de anos presa a planilhas. Liguei para ela em uma terça-feira à noite, com o coração acelerado. Lisa, isso pode soar meio louco, mas você teria interesse em um trabalho de meio período? Eu preciso de ajuda com o meu negócio. Você está falando sério? A voz dela falhou de emoção. Rita, eu tenho me candidatado a vagas em todo lugar. Ninguém quer contratar uma mulher de 43 anos que ficou um tempo sem trabalhar. Eu quero contratar você, respondi. 20 horas por semana para começar. Eu ensino tudo. Na manhã seguinte, Lisa já estava no meu estúdio, com os olhos cheios de expectativa. Não acredito que você está me dando essa oportunidade. Estamos dando uma oportunidade uma à outra. Corrigi. Treiná-la foi completamente diferente dos meus tempos no mundo corporativo. Sem jogos políticos, sem segundas intenções, apenas 2 mulheres construindo algo juntas. Em poucas semanas, Lisa já lixava e envernizava com muita segurança. Minha produção dobrou. A qualidade continuou alta. E eu contratei minha primeira funcionária. A feira de artesanato da primavera ocupava 3 galpões cheios de sabonetes artesanais, cerâmicas, joias e móveis. Meu estande parecia pequeno perto dos vendedores mais experientes, mas eu tinha investido tudo para deixá-lo bonito. Organizei minhas peças com cuidado. A peça que deu início a tudo, as prateleiras flutuantes, uma mesa de centro com pés de metal em formato de grampo e minha criação mais recente,
Um divisor de ambientes feito com molduras de janelas reaproveitadas. A manhã de sábado trouxe curiosos, elogios educados e nenhuma venda. Sorri até o rosto doer, explicando meu processo criativo para quem demonstrasse interesse. Então, por volta das 14 horas, uma mulher com um blazer sofisticado parou na minha barraca. Ela analisou cada peça com atenção, passando os dedos pelos veios da madeira, verificando as junções e os acabamentos. "Você fez tudo isso sozinha?" perguntou. "Com a ajuda da minha assistente", respondi. "Tudo é feito à mão, com materiais reaproveitados." Ela tirou um cartão de visitas. Mildred Langston, compradora da EcoStyle Retail. Meu coração disparou. A EcoStyle era uma rede nacional voltada para artigos sustentáveis para o lar. "Você tem algo especial aqui", disse ela, tirando fotos das minhas peças. "O acabamento é excelente e o estilo combina perfeitamente com a nossa marca. Vou entrar em contato." Ela se afastou, me deixando sem reação no meu pequeno estande. "Você tem algo especial aqui." Palavras que esperei 51 anos para ouvir. 2 semanas depois da feira, os problemas começaram a surgir. Meu fornecedor entregou madeira empenada. Uma transportadora perdeu 3 pacotes. Um cliente reclamou de arranhões que apareceram durante a entrega. Eu estava me afogando em dificuldades, gastando dinheiro com reposições e reembolsos. O estresse não me deixava dormir. Eu ficava olhando para o teto, me perguntando se estava me enganando. O ponto de ruptura veio quando um grande pedido, 6 cadeiras de jantar idênticas, precisou ser cancelado por atraso na produção. O cliente foi compreensivo, mas firme. Precisavam das cadeiras para uma inauguração e não podiam esperar mais um mês. Cerca de $4.000 em receita perdida. Fiquei olhando para as cadeiras prontas no estúdio. Lindas e sem destino. Naquela noite, sentei no chão do apartamento, cercada pelo estoque parado, me sentindo uma fraude. Talvez Louis estivesse certo. Talvez fosse só uma crise de meia-idade, uma decisão impulsiva destinada ao fracasso. Peguei o telefone para ligar para Bárbara, pronta para admitir que tinha falhado e perguntar se ela conhecia alguma empresa que contratasse profissionais da minha idade. Mas em vez disso, comecei a ler avaliações de clientes. O trabalho da Rita transformou nossa casa. A peça mais bonita que temos. Uma atenção incrível aos detalhes. Pessoas reais, reconhecimento verdadeiro. Enxuguei as lágrimas e peguei minha lixa. A carta chegou em uma terça-feira, escrita à mão em papel creme. "Querida Rita, eu precisava escrever para dizer o quanto sua mesa de centro significa para nossa família. Depois do meu divórcio, minha casa parecia vazia e sem vida. Sua peça foi a primeira coisa que me fez sentir em casa novamente. Obrigada por criar algo tão especial. Susan." Li 3 vezes, com os olhos marejados. Era por isso que eu tinha escolhido esse caminho. Não por dinheiro ou reconhecimento, mas para criar algo com significado, para tocar a vida das pessoas, mesmo que de forma simples. Olhei ao redor do estúdio, para as cadeiras encalhadas, as contas acumulando e o peso do estresse. De repente, tudo pareceu possível de resolver. Peguei o telefone e comecei a agir. Novos fornecedores, alternativas de frete, contato com clientes. Se uma porta se fechasse, eu encontraria outras. No fim do dia, eu já tinha garantido um novo fornecedor de madeira, negociado melhores condições de envio e marcado reuniões com 3 galerias locais interessadas no meu trabalho. As cadeiras foram vendidas naquele mesmo fim de semana, para uma designer que as viu no meu Instagram. Ela comprou as 6 e ainda encomendou mais 12 para um projeto de restaurante. Às vezes, é preciso quase desistir para lembrar por que você começou. O assunto do e-mail fez meu coração acelerar. Oportunidade de destaque. Mulheres com mais de 50 anos no design. Um site importante queria destacar mulheres empreendedoras que iniciaram negócios de sucesso depois dos 50. A entrevista foi marcada para quinta-feira. Passei 2 dias limpando o estúdio, organizando minhas melhores peças e ensaiando respostas. A fotógrafa chegou primeiro, uma jovem chamada Amy,
que circulava pelo espaço como se estivesse em um museu. Isso é incrível, ela repetia, capturando ângulos que eu nunca tinha notado. A jornalista, Patrícia, fez perguntas profundas sobre minha trajetória, minhas inspirações e conselhos para outras mulheres. O que você diria para a sua versão mais jovem? Ela perguntou. Que nunca é tarde para se tornar quem você nasceu para ser, respondi. A matéria foi publicada na terça-feira seguinte. Fern and Foundry. Como Rita transformou madeira descartada em sonhos aos 51 anos. Em poucos dias, meu telefone começou a tocar cada vez mais. Pedidos, convites para entrevistas, propostas de parceria. Meu site começou a apresentar lentidão por causa do aumento de acessos. Mas o melhor foi a mensagem de Margaret, da EcoStyle. Vi a matéria. Vamos conversar sobre uma parceria. Ao longo de mais de um ano, as coisas começaram a ganhar força de verdade. A mulher que antes era tratada como invisível, agora aparecia em revistas de decoração. A conferência de design de Chicago estava cheia de energia. Fornecedores, designers e compradores ocupavam o centro de convenções, conversando enquanto tomavam café. Desta vez, investi em um estande maior, mostrando minha evolução de peças simples para projetos mais elaborados. Lisa me ajudou a montar tudo. Estávamos animadas e nervosas. Foi então que o vi. Lewis caminhava pelo corredor com um pequeno grupo, parando nos estandes, agindo com naturalidade no papel de executivo. Nossos olhares se encontraram. Ele interrompeu a fala, encarando minha barraca como se tivesse visto algo inesperado. Observei enquanto ele se aproximava, seu passo firme vacilando levemente. O grupo o seguiu, curioso. Rita, disse ele claramente surpreso. Isso é impressionante. Esse é o seu negócio? Oi, Luiz, respondi com calma, continuando a organizar as peças. Ele analisou meu trabalho, claramente avaliando valores, margens e posicionamento. Isso está realmente muito bom. Qualidade profissional. Obrigada, respondi. Ele hesitou, desconfortável, como se quisesse dizer mais. Uau! Você realmente conseguiu. Sim, respondi. Consegui. Luiz voltou na manhã seguinte, sozinho, trazendo 2 cafés. Me ofereceu um, com um sorriso contido. Rita, fiquei pensando na nossa conversa. O que você construiu é realmente impressionante. Ele fez um gesto ao redor. A qualidade, a marca, a resposta dos clientes, tudo está em alto nível. Aceitei o café, mas permaneci em silêncio, deixando que ele continuasse. Vou ser direto, disse ele. Nós cometemos um erro ao deixar você ir. Seu conhecimento interno da empresa, sua dedicação ao trabalho, nós subestimamos o seu valor. Ele fez uma pausa como se estivesse juntando coragem. Quero lhe fazer uma proposta. O salário para o cargo de diretora criativa seria bem mais alto do que o que você recebia. Benefícios completos, participação acionária, divisão de lucros, uma equipe só sua. Coloquei a xícara de café de lado e passei a observá-lo com atenção. 6 meses antes, aquela proposta teria soado como validação, como uma prova concreta do meu valor. Naquele momento, parecia que estavam tentando me puxar de volta, quando eu já sabia me sustentar sozinha. Agradeço a oferta, Lewis, respondi com calma. Mas não estou mais procurando uma mesa. A expressão de Lewis se fechou. Rita, pense com cuidado. Segurança, estabilidade, um salário de verdade. Eu tenho segurança, respondi. Fui eu quem construiu isso. Ele se afastou, balançando a cabeça, incapaz de entender por que alguém escolheria a incerteza, em vez de um salário fixo. A revista chegou em uma terça-feira, brilhante, cheia de tendências de design para o outono. Fui folheando entre casas de celebridades e perfis de designers, até encontrar a matéria. 4 páginas com o título 10 mulheres com mais de 50 anos que estão redefinindo o design americano. E lá estava eu, em um retrato no meu estúdio, cercada pelas minhas criações. A fotografia capturava os tons quentes da madeira, a luz natural e a tranquilidade no meu rosto.
O texto contava minha trajetória, de funcionária corporativa à dona do próprio negócio, destacando a coragem de recomeçar aos 51 anos. A jornalista incluiu depoimentos de clientes, dados de vendas e minha visão sobre o trabalho artesanal sustentável. A frase final me fez sorrir. Disseram que era tarde demais para sonhar. Eu provei o contrário. Meu telefone tocou cerca de 1 hora depois de a revista chegar às bancas. Bárbara estava chorando. Rita, estou tão orgulhosa de você. Você é uma inspiração. Logo depois, Maria ligou de Chicago. Amiga, você ficou famosa. Meus clientes estão perguntando sobre o seu trabalho. Os pedidos começaram a chegar de várias partes do país. Pessoas que leram a matéria conheceram minha história e se conectaram com a ideia de que nunca é tarde para mudar de caminho. Olhei ao redor do meu estúdio, agora cheio de movimento enquanto Lisa e eu trabalhávamos para dar conta das encomendas, e me surpreendi com tudo o que havia acontecido. O facilitador de um treinamento de liderança levantou um folheto diante de uma sala cheia de gerentes. Isto é o que significa ter coragem para se reinventar. Rita Martinez, destaque da edição deste mês da revista American Home Design, deixou o mundo corporativo aos 51 anos para abrir o próprio negócio. Lewis estava sentado na segunda fileira, com a xícara de café parada no ar, no meio do caminho até a boca. O rosto dele perdeu a cor ao reconhecer a imagem, ler a manchete e perceber o que aquilo significava. Outros participantes comentavam, admirados. 51 anos e recomeçando. Isso sim é coragem. Olha esse ateliê. Ela construiu algo incrível. A facilitadora continuou. Muitas vezes dizemos a nós mesmos que já é tarde demais para mudar, que é arriscado demais seguir nossos sonhos. A história de Rita mostra que coragem não tem idade. Lewis se afundou na cadeira, sentindo o peso da ironia. A mulher que ele havia ridicularizado agora era usada como exemplo de coragem e liderança. Um colega se inclinou em sua direção. Você conhece ela? Essa é a Rita Martinez. Lewis apenas assentiu, devagar, sem conseguir dizer nada. Que sorte a sua, comentou o colega. Deve ser incrível conhecer alguém que teve tanta coragem. Lewis ficou olhando para uma imagem na revista, lembrando das risadas, das palavras duras, da certeza que tinha de que Rita iria fracassar. O treinamento continuou, mas ele já não prestava atenção em mais nada. O telefonema veio de Susan, minha antiga colega de trabalho, com a voz cheia de empolgação. Rita, você não vai acreditar. A Rierox dispensou a gente. Sentei com meu café, tentando assimilar. Sinto muito, Susan. Eu sei o quanto você se dedicou a esse projeto. Não, você não entendeu, ela disse, rindo. Eles dispensaram a gente por causa de vocês. Quer dizer, não exatamente por causa de vocês, mas falaram claramente que queriam trabalhar com uma marca mais atual, mais alinhada a valores. Fez uma pausa. Adivinha qual foi a marca escolhida? Meu coração disparou. Fern & Foundry. O cliente tinha adorado a matéria e disse que aquilo representava exatamente o tipo de abordagem autêntica e sustentável que queriam para a nova sede. O contrato valia mais do que qualquer projeto individual que já tive na consultoria. A Alana Properties queria mobiliário sob medida para todo o andar executivo. Mesas, cadeiras, soluções de armazenamento e peças artísticas. E não para por aí, continuou Susan. Outros 3 clientes perguntaram sobre você. O Lewis está em pânico total. Depois que desliguei, fiquei sentada no estúdio, cercada pelo som das lixadeiras e pelo cheiro do verniz. Lisa levantou os olhos. Notícia boa? A melhor possível, respondi, pegando meu caderno de projetos. Minha antiga cliente agora voltava a trabalhar comigo. O ciclo tinha se fechado. A mensagem no LinkedIn apareceu em uma manhã de quinta-feira. Rita, parabéns pelo seu sucesso. Vi a matéria na revista. Realmente inspirador. Me avise se quiser conversar ou retomar contato. Lewis. Fiquei olhando para a mensagem por alguns instantes, sem sentir nada. Nem raiva, nem satisfação, nem vontade de responder. Apenas um vazio onde antes existiam feridas antigas. Tirei um print
E mostrei para Lisa, que me ajudava a organizar os detalhes do contrato com a Alana. Ela caiu na risada. Você só pode estar brincando. O mesmo cara que riu dos seus sonhos agora quer se aproximar? O mesmo, confirmei. E você vai responder? Pensei por um momento. Uma resposta atravessada, lembrando como fui tratada. Uma resposta educada, aceitando o reconhecimento tardio. Uma explicação detalhada de como tudo aquilo tinha me impulsionado. Mas em vez disso, simplesmente fechei a mensagem. Algumas conversas não precisam acontecer. Lisa balançou a cabeça. Você é melhor do que eu. Eu teria escrito um texto enorme. Não preciso, respondi, voltando aos meus desenhos. Meu sucesso já diz tudo. A mensagem ficou ali, na caixa de entrada, sem resposta. Às vezes, o silêncio fala mais alto. O jantar da equipe aconteceu no meu estúdio ampliado, agora com o dobro do tamanho original. Uma luz acolhedora vinha das luminárias artesanais penduradas sobre a mesa, criações minhas. Lisa sentou ao meu lado, e sua filha Emma ficou do outro lado. Emma passou a ajudar nas redes sociais depois da escola, trazendo energia nova e conhecimento digital para o negócio. Também contratamos mais 2 pessoas em meio período. Marcos, um carpinteiro aposentado com muitos anos de experiência, e Diane, uma ex-professora que descobriu a marcenaria depois que os filhos saíram de casa. Lisa levantou o copo de cidra. Para Rita, por enxergar potencial onde ninguém mais viu. Para todos nós, corrigi, olhando ao redor da mesa para aquele grupo que havia se tornado uma família. Brindamos, e eu senti algo que nunca tinha experimentado em 19 anos de vida corporativa. Uma satisfação genuína. Sem política, sem jogos ocultos, sem julgamentos por idade ou histórico. Apenas trabalho honesto, respeito e a alegria de criar algo bonito a partir do que seria descartado. Pelas janelas do estúdio, as luzes da cidade brilhavam ao longe. Em algum lugar, Lewis provavelmente estava em mais uma reunião, lidando com mais um problema, talvez rindo dos sonhos de outra pessoa. E aquela risada, agora, soava diferente para mim, como o som vazio de alguém que nunca teve coragem de sonhar de verdade. A história mostra que nem toda vitória precisa ser anunciada. Às vezes, o silêncio é o maior movimento estratégico que alguém pode fazer. Durante anos, Rita confundiu estabilidade com segurança e lealdade com reconhecimento. Como muitas pessoas, ela acreditou que fazer bem o seu trabalho seria suficiente para ser vista, valorizada e, eventualmente, recompensada. Mas a realidade é mais dura. Estruturas corporativas nem sempre são feitas para reconhecer quem sustenta tudo nos bastidores. O ponto de virada não foi a demissão emocional, nem a humilhação. Foi o momento em que ela percebeu que ninguém viria validá-la. Essa consciência muda tudo. Porque a partir daí, o jogo deixa de ser sobre provar valor para os outros e passa a ser sobre construir algo que não depende da aprovação de ninguém. E isso assusta, porque exige responsabilidade total. Agora me diz, você teria permanecido no lugar de Rita, absorvendo tudo em silêncio enquanto construía sua saída? Ou teria reagido antes, mesmo sem ter nada garantido? E você acredita que Lewis realmente subestimava a Rita? Ou ele sempre soube do valor dela, mas escolheu ignorar por conveniência? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar diferente sobre trabalho, valor e coragem, já deixa o like e se inscreve no canal, porque as próximas histórias podem mudar ainda mais a forma como você enxerga suas próprias decisões.